Boa noite. Eu me lembrei, quando eu estava pensando sobre o tema da noite de hoje, de um episódio que aconteceu comigo em 2003. Na época eu estava estudando na Yeshiva de Toronto. E era meu último ano estudando na Yeshiva. Em breve eu sabia que, se Deus quiser, eu iria casar. E eu queria aproveitar muito o tempo. Então eu estava aproveitando todo segundo livre para estudar. Então, no impulso, eu peguei um livro e levei para o refeitório para estudar na hora da refeição. Então eu comia e estudava ao mesmo tempo. E o rabino percebeu isso e ele me chamou. Ele falou: isso está errado. Hora de estudar, hora de comer, hora de comer. E aí ele me contou algo interessante que aconteceu em 1973, quando um grupo de israelenses resolveram passar as festas de Sukkot no Brooklyn, em Nova York, para ficar perto do Rebbe de Lubavitch. E esse grupo, eles tinham um voo da El Al, domingo, 7 horas da noite, e eles queriam se despedir do Rebbe. Eles entraram na sinagoga do Rebbe, já era depois do almoço, e de repente o Rebbe começa um Farbrengen, que nós chamamos, que é um evento, uma reunião hassídica, onde que o Rebbe fala vários discursos. E eles olharam para o relógio, olharam do Rebbe: a gente não vai perder. Agora o Rebbe está falando para isso que a gente veio para cá, a gente não vai perder. Mas o voo da El Al está saindo. A gente vai ficar um pouquinho e depois a gente sai de fininho. E o Rebbe começou a falar. Eles não tiveram coragem. Não é bonito sair no meio que o Rebbe está falando, se levantar um grupo e sair. E eles ficaram olhando para o relógio toda hora, ansiosos. Como a gente fala em inglês, uns pilkes. E aí o Rebbe percebeu isso. Tinha muita gente, mas esse grupo, o Rebbe percebeu e ele parou o discurso. Ele falou: eu quero contar para vocês uma história. Eu entrei uma vez na sala do meu sogro, do Rebbe anterior. Isso aqui estamos falando na época ainda da Rússia comunista, onde o Rebbe anterior, ele lutou para manter o judaísmo vivo na Rússia, e ele estava correndo perigo de vida. Tanto é que ele foi preso e ele acabou falecendo pelas doenças, de tanto que ele sofreu, torturado pelos comunistas. Ele tinha uma viagem marcada. Ele ia para Moscou, morava em Leningrado, ia para Moscou para resolver um assunto importantíssimo, lógico que protegendo o povo judeu, mas correndo o risco de vida novamente, porque a KGB, Polícia Secreta, vigiava ele 24 horas por dia. Então o Rebbe, ele conta: eu entrei na sala do meu sogro, faltava 20 minutos para ele pegar o trem para ir para Moscou. Uma viagem no meio da noite, perigosa, ele seria perseguido pela KGB. E eu vejo o Rebbe parado meditando. Ele está absorto nos seus pensamentos, algum estudo de Torá, alguma coisa profunda. E o Rebbe, que era uma pessoa elevada, ele não conseguiu entender isso. Ele falou para o sogro, em Yiddish: até tal ponto? Como você consegue? Como você consegue ficar tão concentrado, focado, se você tem uma viagem daqui 20 minutos? Quem consegue aqui se concentrar no dia que tem viagem? Imagina 20 minutos antes, uma viagem perigosa. E aí, é uma história dentro de uma história, vocês vão ver onde eu quero chegar. Então, o sogro dele falou para ele o seguinte: ele falou: você tem que aprender a ter sucesso no tempo. Sucesso no tempo significa que na hora que você está fazendo algo, não existe passado, não existe futuro, só existe aquilo que você está fazendo. E complementou o Rebbe anterior, e o maior exemplo disso foi o famoso rabino chamado Rashba, que esse Rashba, ele era um Rosh Yeshiva, ele era o reitor da Yeshiva. Ele dá 3 aulas complexas de Talmud por dia. Além disso, ele era o rabino-chefe de toda a região, e ele respondia perguntas de lei o dia todo, e ele tem vários e vários livros que ele escreveu de respostas. Além disso, ele era um médico famoso, que tinha vários pacientes.
E além disso, toda a tarde ele dava um passeio ao ar livre. Como que ele conseguia fazer isso? O Rebbe Anterior falou, o segredo dele era Atzlachá Bazman, sucesso em focar no presente. Quando ele estava estudando, era o estudo. Quando ele estava dando aula, era a aula. Quando ele estava passeando, era o passeio. Ele não levava nada para estudar no passeio. Ele estava focado em relaxar e aproveitar o ar livre. E com isso, finalizou o Rebbe, para aqueles homens ansiosos que estavam indo para Israel, falou, nesse momento, vocês têm que entender que vocês estão focados aqui. E lá não existe, teu passaporte não existe, o avião não existe, nada existe. Só existe o momento presente. Mas, como vocês ainda não chegaram nesse nível, eu vou agora terminar então minha fala, para vocês poderem ir para casa e se preparar para o voo. Mas eu desejo que no futuro vocês possam conseguir a ter sucesso em focar no presente. Michele, no meu entender, sua palestra vai nos ajudar a aprender a focar no presente. Então, aqueles torcedores que estão preocupados com o jogo do Brasil não existe, nada existe. Mas só vale a pena mencionar algo que eu me perguntei e outras pessoas me perguntaram quando a gente marcou essa palestra. Será que mindfulness não é algo que tem a ver com o budismo, tem a ver com algo oriental? Então, eu perguntei isso para a Michele, ela falou que o que ela faz não tem nada a ver com nenhuma idolatria, Deus nos livre. E eu fui pesquisar, eu te passo o site, tem um psicólogo religioso que ele fez um estudo profundo sobre isso e ele falou que a origem da palavra, sim, remete a algo vamos falar isso, atenção plena, que tem a ver com o budismo, etc. Mas hoje em dia, o que é mais conhecido por aí é uma prática terapêutica, uma prática de aliviar a ansiedade, o estresse. Então, isso, se é usado desta forma, é 100% kasher. E vale a pena lembrar, não vou me estender, que em 1977, esse foi um pedido do Rebbe, que não foi, infelizmente, muito levado à frente. O Rebbe pediu, está na hora de fazer uma meditação kasher. Está na hora de profissionais da área investirem em fazer uma meditação não ligada a nada oriental, nada de idolatria. Então, tem poucas pessoas que fazem. A Michele é uma das que fazem aqui no Brasil. Então, temos que aproveitar. O Rebbe já previa que era importante, cada vez mais a tecnologia avança, a nossa atenção está cada vez mais desfocada. Então, chegou a hora de aprender a reviver. Eu tenho o prazer agora de convidar a doutora Michele Pappenbaum.